Saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Animosamente tenho por função concluir essa aula, uma aula fenomenal, uma aula da qual Cristo tem muito interesse, porque trata do aspecto da salvação. Eu quero iniciar a aula citando o que está escrito em Isaías capítulo número 65, versículo de número 25, Isaías capítulo número 65, verso de número 25, olha o que o texto vai nos dizer e que olha que coisa incrível: o lobo e o cordeiro apacentarão juntos, o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Com o advento daquilo que é conhecido como boas novas, nós vamos ver personalidades, nós vamos ver singularidades congruir-se com um objetivo geral. Qual? Transformação. O texto de Isaías capítulo número 65, versículo de número 25, está dizendo sobre diferentes personalidades. Alguém que tem a personalidade de lobo, conseguir conviver com alguém que tem personalidade de cordeiro. Alguém que tem a personalidade de leão, altivo, forte, voraz, destrutivo. Conseguir conviver e alimentar-se da mesma comida que um boi se alimenta. É apenas a obra do Espírito Santo que é capaz de regenerar, transformar e com certeza modificar personalidades. A verdade prática da nossa lição vai dizer: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, como já muito bem dito, a fé em Jesus e uma completa, não é uma parcial, não é em parte, não, é uma completa transformação. Aí ele conclui dizendo: transformação no pensamento, transformação na vontade e principalmente uma transformação na forma que agimos enquanto comunidade e também no secreto. O objetivo da minha conclusão não é fornecer à amada igreja parâmetros para que nós venhamos julgar nossos irmãos, para que nós venhamos analisar nossos irmãos, para chegarmos à conclusão de que fulano é salvo ou de que ciclano não é salvo. O objetivo dessa lição é fornecer um material rico para que nós venhamos olhar para o espelho. Enquanto olhamos para o espelho, venhamos refletir e fazer uma pergunta particular, e essa é: eu realmente sou um salvo em Cristo Jesus? Eu realmente estou regenerado? Eu realmente já me converti? Eu realmente já tive um encontro real com Cristo? Esse é o objetivo da nossa lição. Talvez você até então tinha uma personalidade de leão, talvez até então você tinha uma personalidade de lobo, mas essas personalidades, elas estão categorizadamente ligadas à velha vida. Aqui nós vivemos como cordeiros, aqui nós vivemos como servos. E se não é assim ainda na sua vida, a pergunta a ser feita mais uma vez é: eu realmente sou um salvo em Cristo Jesus? Romanos capítulo número 11, a partir do versículo de número 17, vai usar uma expressão que é utilizada na botânica. Nós, como zambujeiros, fomos enxertados na oliveira que é Cristo. Eu fui procurar saber o que essa palavra zambujeiro significa. Zambujeiro é nada mais e nada menos do que também uma oliveira, mas uma oliveira infrutífera, uma oliveira que se produz frutos insípidos, produz frutos que não têm qualidade para consumo, para venda. Quando Cristo olhou para nós, nós éramos essa árvore infrutífera, sem a capacidade de gerar frutos. E Ele nos deu uma segunda chance, e essa chance veio mediante ao plano da salvação. E esse plano da salvação nos tirou de uma infrutividade,
nos tirou de uma improdutividade e nos enxertou em Cristo. Agora, se a raiz é santa, também os ramos o são. Se a raiz tem força para produzir, também os ramos vão produzir. Não se espera de uma árvore que o fruto é oliva, que o fruto é azeitona. Não se espera que ela produza abacaxi, não se espera que ela produza tomate. Se espera que ela produza aquilo que é endêmico, aquilo que é próprio da árvore, que é a raiz central. Cristo então vem fazer isso conosco, enxertar nele. E à medida que fomos enxertados nele, participamos agora da seiva, participamos do conteúdo de Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Lucas capítulo 6, versículo de número 44. Pelos frutos conhece-se a árvore. Ei, Mateus capítulo 7, versículo de número 16. Porventura dá para se colher uvas e espinheiros? E Romanos capítulo 11, versículo 16, como já bem citado, se a raiz é santa, também os ramos o são. O enxerto foi a nossa salvação. E se estamos em Cristo, temos o que produzir, o que é próprio do caule central. Temos que nos questionar nessa manhã: eu estou produzindo aquilo que é próprio da raiz central? Eu estou em conformidade com aquilo que é próprio de Cristo Jesus? Porque se não estiver, o Deus que regenera e salva está disposto nessa manhã a transformar personalidades de pessoas que são consanguíneas, de pessoas que são enérgicas, de pessoas que são altivas, de pessoas que são orgulhosas, de pessoas que estão presos no charco do pecado, em uma completa e nova criatura. Como já muito bem dito, a aula de hoje, de uma forma bem mais simplista, bem mais simplificada, trata sobre a doutrina da salvação, a soteriologia, como muito bem citado pela professora Alexandra. E nesse ramo teológico é subdividido em alguns tópicos, onde diz sobre o plano eterno da salvação, a obra remidora de Deus, a expiação no sangue de Cristo, a operação da graça divina, o estado do homem em relação ao pecado, a obra do Espírito Santo e a conclusão desse curso teológico, o destino final. O estudo da soteriologia destaca as bênçãos da salvação. E quais são as bênçãos da salvação? Quando nós alcançamos a salvação de Cristo Jesus, que foi ofertada por Ele, nós somos redimidos, então alcançamos a redenção. Nós somos reconciliados, somos novamente colocados no meio dos santos. E principalmente, nós vivemos aquilo que é chamado de propiciação, ou seja, perdão dos nossos pecados. Tratando então, volto a destacar que o objetivo dessa aula é para analisarmos. Paulo, como já muito bem dito, era alguém extremamente forte em sua personalidade, era extremamente destrutivo. Talvez a sua personalidade fazia mal até mesmo a ele, mas com o advento daquilo que conhecemos como boas novas, fica claro a mudança desse homem. Um crente salvo em Cristo Jesus é claramente visível a sua transformação. Ele não consegue mais dizer palavras torpes, ele não consegue mais se sentir bem com a prática do pecado, ele não consegue mais andar pelas antigas veredas. Quem é regenerado em Cristo Jesus é transformado. E se hoje você tem apatia, você tem facilidade, você tem felicidade, e o pecado não te causa estranheza, o pecado não te causa nada, infelizmente você ainda não é transformado em Cristo Jesus. Porque se temos a centelha de Cristo em nosso coração, não conseguimos misturar água e óleo. Se temos a centelha de Cristo em nosso coração, não conseguimos andar pelos mesmos caminhos. Não conseguimos viver mais como a velha criatura. Somos regenerados.
A regeneração foi um movimento de Deus em direção ao coração do pecador. A conversão, ou seja, a mudança, é o movimento do pecador em direção a Deus. Samuel, se você está me dizendo que a conversão é o movimento do pecador em direção a Deus, e eu olho para mim e me vejo incapaz, significa que jamais serei convertido. Mas vamos lembrar da oração que Jeremias fez no livro de Lamentações, capítulo número 5, versículo número 21, onde ele diz: converte-nos, Senhor, Senhor, converte-nos a Ti, e nós nos converteremos. Preste atenção, existe uma ação de Deus, e essa ação é regeneração. Deve existir uma ação em você, qual? De mudança. Samuel, mas eu não consigo mudar sozinho. Samuel, mas eu não consigo ser transformado. Se você não consegue, se o pecado tem sido mais forte que você, a palavra de hoje é: o Senhor converterá o seu coração, o Senhor mudará os seus aspectos, o Senhor mudará os seus parâmetros. Chegando agora na aula que me foi proposta propriamente dita, depois dessa introdução e desenvolvimento, quando nós vivemos então essa regeneração, essa transformação, existem 3 faculdades destacadas pelo autor do texto, que são transformadas, e essas, por sua vez, são a faculdade intelectual. Lembra quando a Bíblia fala que do coração procede as saídas da vida, e do coração procede as imaginações e a maldade? Quando a Bíblia fala de coração no Antigo Testamento, ela não está falando desse órgão pulsante aí no seu peito, ela está tratando do centro das emoções. Quando Cristo chega nas nossas vidas, Ele vai direto no centro das nossas emoções, no seu intelecto, na sua força motora de pensamento. Quando Ele chega lá, Ele vai fazer aquilo que está descrito em Romanos, capítulo número 2, versículo número 2. Ele vai transformar na renovação do nosso entendimento. Uma pessoa que é transformada em Cristo Jesus tem uma mentalidade diferente. Ela não pensa como o mundo pensa. Ela não enxerga a ótica do mundo segundo o que os mundanos dizem que deve ser enxergado. Uma pessoa que tem um intelecto em Cristo, a sua opinião é formada pela palavra. A sua opinião não é formada por filosofia, a sua opinião não vai ser formada por sociologias, a sua opinião não vai ser formada por aqueles que se dizem sábios do mundo. Quem é regenerado em Cristo Jesus tem um intelecto de Cristo, e quem tem intelecto de Cristo tem uma mente que colabora e corrobora para trabalhar e pensar de acordo com o que a palavra diz ser certo, não com a sua opinião pessoal. Quando a opinião pessoal entra em cena, a palavra sai de cena, e quando a palavra sai de cena, o homem aparece. Quanto mais humanidade aparece, menos salvo você demonstra ser. Um homem transformado tem a sua mente modificada e agregada em Cristo, concluída em Cristo, e sua opinião é formada pela palavra. A Bíblia diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo número 4, que o Deus desse século, e ele coloca a expressão Deus desse século com letra minúscula, significando dizer que não é o nosso Senhor Deus, é uma entidade maligna. A entidade maligna que opera nesse século, ele cega o que, Samuel? Paulo usa a expressão, ele cega o entendimento. Sabe por que as pessoas que estão no mundo não conseguem aceitar a palavra? Porque elas são cegas, e cegas no seu intelecto. Elas não conseguem entender como Deus é capaz de abrir o mar. Elas não conseguem entender como um Paulo sanguinário vira um Paulo amoroso, porque só consegue entender isso quem tem a mente transformada. Ei, e a mente transformada não é pelo meu falar, é obra do Espírito Santo.
O Espírito Santo chegou até nós e nos convenceu, e quando ele convenceu a nossa mente, as escamas caíram, e a partir desse momento nós entendemos que a Bíblia não é natural, ela é sobrenatural, ela vai além, deve ser analisada com a razão, mas deve ser entendida como algo acima da terra. Um intelecto transformado consegue compreender a palavra. Segunda faculdade apresentada, a faculdade das emoções. Uma pessoa que não é transformada por Cristo, Romanos capítulo 1, versículo de número 26, vai dizer, ela é entregue às paixões da carne, ela tem um desejo desenfreado, ela tem um desejo deturpado. Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo número 3, versículo de número 2 em diante, vai dizer que quem está fora de Cristo é egoísta, quem está fora de Cristo é ingrato. Todas essas palavras, elas estão diretamente ligadas à emoção. Uma pessoa com uma emoção transformada consegue ser grato. Uma pessoa com uma emoção transformada não consegue ser soberbo nem altivo. Uma pessoa com uma personalidade transformada não consegue viver sem amor. Em Cristo somos regenerados. Um homem transformado é sensível a Deus. E o mesmo que peque, não fica apático a isso, mas contrista-se para arrepender-se. Segunda carta aos Coríntios, capítulo número 7, versículo número 10. A tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento, ela opera salvação, ela não opera morte. Só é sensível a Deus, só é sensível ao Espírito Santo quem tem a faculdade das emoções transformadas. Agora agrega aqui comigo, presta atenção aqui em mim, por favor, você que está online, você que está presente. Se eu tenho uma mente transformada, tá? Se eu tenho um coração regenerado, uma emoção equilibrada, quando Deus chega até mim, através da sua palavra, dizendo, obedeça, cumpra a minha vontade, fica fácil. Fica fácil. Por quê, Samuel? A mente já é de Cristo. O coração, centro de emoções, também é de Cristo. Então mente, coração, ambos voltados a Cristo. Quando a palavra diz andar em santidade, fica fácil de obedecer. Caminhar nos princípios da palavra, fica fácil de obedecer. Por quê, Samuel? Intelecto transformado, emoções regeneradas, fazem com que você consiga cumprir com a palavra do Senhor Deus. Concluindo a aula, ei, você é realmente um salvo em Cristo Jesus? Como está a sua mente nessa manhã? É uma mente que é vanglória, que vive de vanglórias? É uma mente que é presa ao pecado? É uma mente que não consegue sair de um vício? É uma mente presa? É uma mente amarrada? Se assim o for, hoje o plano da salvação ainda é vigente para transformá-lo. Como estão as suas emoções? O que tem dominado o seu coração? O ódio, a depressão, a angústia, a morte, a tristeza, o desespero? O que está sendo aí o carro-chefe do seu coração? Se o carro-chefe do seu coração nessa manhã não é Cristo, o plano da salvação ainda é vigente. O plano da salvação ainda é vigente. A Bíblia diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. E hoje ele tem esse plano de salvação para libertar, para regenerar e para transformar. Ei, um homem regenerado acha possível seguir o caminho de santidade. E eu agradeço a minha aula.